Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1, nos diz que Elias prediz grande seca e é sustentado por corvos. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: sai daqui, vai para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te sustentem naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Meus queridos irmãos, Elias, ele é conhecido como o leão dos profetas. Elias era um homem que fez a diferença na Bíblia Sagrada. Porque, meus queridos irmãos, Elias, ele foi um homem que se destacou. Porque Elias, ele andava na presença de Deus. Tudo aquilo que Elias falava, Deus assinava embaixo. Tudo aquilo que Elias falava, Deus confirmava aquilo que ele falava. Porque Elias, ele andava na presença de Deus. Quando nós andamos na presença de Deus, Deus confirma as nossas palavras. Quando nós andamos na presença de Deus, Deus confirma os nossos passos. Quando nós andamos na presença de Deus, Deus confirma os nossos projetos. Deus confirma os nossos sonhos. Deus confirma aquilo que Ele tem estabelecido para a nossa vida. Elias foi o leão dos profetas. Porque Elias, ele sabia quem ele era. Elias tinha a convicção que ele era um profeta do Senhor. Elias tinha a convicção de quem ele era, de quem Deus tinha chamado para ele ser. Porque Deus, tudo que Deus falou para Elias, Elias fez. Deus fala para Elias: Elias, se apresenta, vai até Acabe, se apresenta e diz aquilo que eu te disser para você falar. Elias foi e falou tudo aquilo que Deus mandou ele falar. E todas as palavras que Elias falou se concretizaram. Elias sabia quem ele era diante da presença de Deus. Nós temos que saber, meus irmãos, quem nós somos diante da presença de Deus. Nós temos que saber quem Deus quer que a gente seja diante da sua presença. Nós temos que andar retos, igual Elias andou. Nós temos que andar na direção correta, assim como Elias andou. Nós temos que falar aquilo que Deus mandar a gente falar. Nós temos que pregar aquilo que Deus mandar a gente pregar. A gente tem que louvar segundo aquilo que Deus mandar a gente louvar. A gente tem que fazer segundo aquilo que Deus mandou a gente fazer. A gente tem que, meus queridos irmãos, adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque, meus queridos irmãos, Elias, ele foi o leão dos profetas. E Elias sabia quem ele era diante da presença de Deus. Se nós soubermos, meus queridos irmãos, quem nós somos diante da presença de Deus,
Deus vai direcionar os nossos passos. E todas as áreas da nossa vida vai se organizar. Deus, Ele cuidou de Elias. Deus, Ele cuidou do profeta Elias. Elias teve fome, Deus supriu a sua fome. Elias teve sede, Deus supriu a sua sede. Elias ficou angustiado, Deus supriu a sua angústia. Tudo aquilo que Elias precisou, Deus correspondeu àquilo que ele precisou. Por quê? Porque ele andava diante da presença de Deus. Nós temos que andar diante da presença de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Deus mandou nós fazermos. Nós temos, meus queridos irmãos, que obedecer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Nós temos que fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Amém?